Primeiro a fazer o uso da palavra, falará o Procurador Regional da República e, em seguida, o advogado assistente da acusação. Na sequência, os advogados dos réus que se inscreveram para sustentação oral terão o prazo de 15 minutos cada um para reforçarem as suas razões. O prazo do Ministério Público será de 30 minutos, tendo em conta a pluralidade dos réus. Sendo assim, de pronto, passo a palavra ao desembargador João Pedro Gebran Neto para o seu relatório. Senhor presidente. Pois não. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva tem uma questão de ordem, na verdade, duas questões de ordem a colocar nos termos do artigo 7º, inciso 10 da Lei 8.906, o Estatuto do Advogado. A primeira questão de ordem, antes eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente desembargador relator, cumprimento o eminente desembargador vogal, o eminente representante do Ministério Público, os funcionários desta Casa de Justiça, os advogados aqui presentes e a todos que estão nos assistindo. Doutor Cristiano Zanin. Eu vou à questão de ordem. Cristiano Zanin. Isso. O senhor terá a palavra no momento oportuno e poderá suscitar as questões de ordem que forem pertinentes. Eu peço que aguarde o seu momento de falar. A palavra está com o desembargador João Pedro Gebran Neto. Excelência, aqui diz respeito à questão da ordem dos trabalhos que foi apresentada. Então, a defesa gostaria de colocar nos termos do Estatuto do Advogado uma questão de ordem relativa à dinâmica dos trabalhos que foi apresentada. Isso, inclusive, é uma questão que decorre de lei. A questão de ordem discorre especificamente sobre esse ponto? Especificamente. Pois não, seja breve. Na verdade, foi assentado que o Ministério Público terá o prazo de 30 minutos, o assistente da acusação mais 15 minutos. Não, talvez Vossa Excelência não tenha compreendido. Vossa Excelência compreendeu que seriam 30 minutos para o Ministério Público, mais 15 minutos para o assistente da acusação? Sim. Qual é a sua pretensão? Na verdade, é que eu ia colocar uma questão adicional. Nós temos aqui também acusados que aderiram à tese da acusação. Então, na somatória, nós teríamos aqui ao menos 1 hora de sustentação oral de teses que dizem respeito à acusação, o que, ao nosso ver, viola o princípio da paridade que pressupõe a simetria do tratamento entre as partes. Então, se a defesa terá 15 minutos em contraposição a 1 hora de teses de acusação, haveria, ao nosso ver, afronta ao princípio da paridade de armas e, por essa razão, eu peço a Vossa Excelência, peço à colenda turma que defira um prazo igual à defesa ao tempo em que serão sustentadas as teses de acusação. Ou seja, se será 30 mais 15 e outros 15 por um réu que aderiu à tese de acusação, a defesa pede para ter também o prazo de 1 hora. Peço ainda que, tendo em vista que a maior extensão da acusação recai sobre o apelante que eu represento, que eu possa ter a oportunidade de fazer uso da palavra em último lugar. Pois não. Doutor? Eu peço que anunciem o nome, em nome de quem fala. Muito bem. Fernando Fernandes, pela defesa de Paulo Okamoto. Pois não. Para contribuir com o julgamento e ser todas as questões de ordem de uma só vez, tendo em vista que está inscrito para representar o réu Agenor, o doutor Luiz, colega nosso, e tendo em vista que esse réu, na sentença, é registrado que colaborou com o Ministério Público, se requer em questão de ordem que se fale antes das demais defesas, porque não há uma congruência. De fato, há uma proximidade do réu com a acusação e a defesa deveria, portanto, falar somente depois desta defesa que tem um papel misto. Senhores, a ordem dos trabalhos é muito simples e ocorrerá tal qual se dá em todos os processos desta turma. Nós não teremos como
inferido 30 minutos para o Ministério Público e mais 15 minutos para o assistente da acusação. O que ocorrerá, isso sim, é a divisão desse tempo entre o Ministério Público e o assistente da acusação. O Ministério Público falará 20 minutos e o assistente da acusação outros 10, totalizando 30 minutos pela acusação. De outro lado, nós temos 3 advogados inscritos para falarem em favor da defesa. O conteúdo das falas de cada um desses advogados é da responsabilidade dos eminentes patronos. O advogado Dr. Cristiano Zanin solicita que fale em último lugar. De outro lado, o advogado que se inscreveu em favor de Paulo Okamoto pede para falar logo no início das sustentações da defesa. Segundo lugar. Ok. Esses pleitos podem ser atendidos, não há problema algum, de maneira que as sustentações da defesa se iniciarão pelo Dr. Luiz Carlos Dias Torres, falando pelo apelante e apelado Agenor Franklin Magalhães Medeiros. Na sequência, teremos a fala do Dr. Fernando Augusto Henriques Fernandes, pelo apelante e apelado Paulo Okamoto, e então, por fim, o Dr. Cristiano Zanin, falando pelo apelante e apelado Luiz Inácio Lula da Silva, todos com o prazo regulamentar integral de 15 minutos. Voltamos então. Pois não. Eu sou advogado, sou Agenor, eu não estou inscrito para sustentação, eu não irei sustentar. Então, havia uma inscrição prévia, o advogado declina do seu direito de fazer a sustentação oral. Prosseguimos os trabalhos, então, com o relatório. Desembargador Gebran, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência. Então, havia uma inscrição prévia, o advogado declina do seu direito de fazer a sustentação oral. Prosseguimos os trabalhos, então, com o relatório. Desembargador Gebran, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo o desembargador Vitor Laus, representante do Ministério Público, procurador regional Maurício Gueron, servidores dessa casa, senhores advogados, as demais pessoas que nos assistem à distância. Acredito que teremos uma manhã e tarde de trabalho bastante intensa, mas teremos condições de fazer um julgamento de fatos. Nós não estamos julgando nem a vida pregressa das pessoas, nós não estamos fazendo julgamentos que não sejam daqueles fatos que estão dentro da denúncia e dentro do processo. Pois bem, no que diz respeito à denúncia, o Ministério Público Federal ofereceu acusação contra Agenor Franklin Magalhães Medeiros, contra Fábio Ori Ionamini, contra José Aldemário Pinheiro Filho, vulgo Léo Pinheiro, contra Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Roberto Valente Gordilho, Paulo Tarcísio Okamoto, ou Paulo Okamoto, e Roberto Moreira Ferreira. A denúncia, e eu vou ler um trecho da sentença que resume a denúncia, aonde o juiz sintetizou a acusação nos seguintes termos: a apresentação penal tem por objeto uma fração dos crimes de um sistema de corrupção havido no seio da Petrobras. Alega o Ministério Público que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teria participado conscientemente desse esquema criminoso, inclusive tendo ciência de que os diretores da Petrobras utilizavam seus cargos para recebimento de vantagem indevida em favor de agentes políticos e partidos políticos. Por outro lado, o Grupo OAS, presidido pelo acusado José Aldemário Pinheiro Filho, também conhecido por Léo Pinheiro, seria um dos grupos empresariais que teria pago sistematicamente vantagem indevida em contratos da Petrobras a agentes públicos e agentes ou partidos políticos. Estima o Ministério Público Federal que o total pago em propinas pelo Grupo OAS, decorrente das contratações dele pela Petrobras, especificamente nos consórcios Ernest e Compar, teria alcançado a cifra de R$ 87.624.971,26, correspondente a 3% sobre a parte correspondente da construtora OAS nos referidos empreendimentos. Parte desses valores, cerca de 1%,
teriam sido destinados especificamente a agentes políticos do Partido dos Trabalhadores e teriam integrado uma espécie de conta corrente geral de propinas que o Grupo OAS e agentes do Partido dos Trabalhadores mantinham. Desses valores, R$ 3.738.738, diz a acusação, teriam sido destinados especificamente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os valores teriam sido corporificados na disponibilização ao ex-presidente do apartamento 164A, triplex, do condomínio Solares, na matrícula que numero. Ainda, o apartamento teria sofrido reformas e benfeitorias a cargo do Grupo OAS para atender ao ex-presidente, sem que houvesse igualmente pagamento de preço. Estima o Ministério Público Federal que os valores da vantagem devida seriam de cerca de R$ 2.424.991 e discrimina esses valores. Nessa linha, alega ainda que o Grupo OAS teria concedido ao ex-presidente vantagem indevida consubstanciada no pagamento das despesas de R$ 1.313.747 havidas no armazenamento entre 2011 e 2016 de bens de sua propriedade ou recebidos como presentes durante o mandato presidencial. O repasse do apartamento e as reformas, assim como o pagamento das despesas de armazenamento, representariam vantagem indevida em um acerto de corrupção e estratagemas subreptícios utilizados para que esses repasses e pagamentos constituindo lavagem de dinheiro. Luiz Inácio Lula da Silva responderia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. José Aldemário, presidente do Grupo OAS, ao tempo dos fatos, responderia por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Agenor Franklin Magalhães Medeiros, diretor da construtora OAS, responderia por corrupção ativa. Fábio Ionamini, presidente. Paulo Roberto Gordilho, diretor de Engenharia e Técnica. Roberto Moreira Ferreira, diretor regional de incorporação, todos do OAS Empreendimentos, respondem por lavagem de dinheiro relacionada exclusivamente ao repasse do imóvel. Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, por lavagem de dinheiro relacionada exclusivamente ao pagamento das despesas de armazenamento. A inicial acusatória foi acostada no evento 1 dos autos de ação penal, juntando documentos no evento 3, contendo capitulações que discriminam. A denúncia foi recebida dia 20 de setembro de 2016. A Petrobras habilitou-se e foi admitida como assistente de acusação em 17 de novembro de 2016. No curso do processo, foi declarada a extinção da punibilidade da Correia Marisa Letícia Lula da Silva em razão do seu falecimento, forte no artigo 107, inciso 1º do Código Penal. Devidamente processado o feito, sobreveio sentença publicada em 17 de julho de 2017, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver Luiz Inácio Lula da Silva, José Aldemário, das imputações de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o armazenamento do acervo presidencial, por falta de prova suficiente da materialidade. B. Absolver Paulo Tarcísio Okamoto da imputação de lavagem de dinheiro envolvendo o armazenamento do acervo presidencial por falta de prova suficiente da materialidade. C. Absolver Paulo Roberto Valente Gordilho, Fábio Ori Ionamini, Roberto Moreira Ferreira da imputação de crime de lavagem de dinheiro envolvendo a ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento 164A, triplex, e do beneficiário das reformas realizadas, por falta de prova suficiente do agir doloso. D. Condenar Agenor Franklin Magalhães Medeiros por um crime de corrupção ativa do artigo 333 do Código Penal, com a causa de aumento de pena do parágrafo único do mesmo artigo, pelo pagamento de vantagens indevidas a agentes do Partido dos Trabalhadores, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em decorrência de valores oriundos do contrato do consórcio Conest-Ernest com a Petrobras, condenando a pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado, acrescida de multa de 150 dias, multa no valor unitário de 5 salários mínimos. Em razão do reconhecimento da efetiva colaboração, não foi imposta ao condenado, como condição para a progressão de regime, a obrigatoriedade de completa reparação de danos e foi admitida uma progressão de regime de cumprimento de pena depois de cumprimento de 2 anos de reclusão no regime fechado. Em relação aos processos já julgados, condicionou a concessão, esse réu tem um outro processo já julgado, inclusive, por essa corte, a concessão do benefício, a confirmação por esse tribunal das medidas concedidas pelo juízo de primeiro grau na sentença.
também decidiu condenar José Aldemário Pinheiro Filho, por crime de corrupção ativa, na forma do artigo 333 do Código Penal, com a causa de aumento de pena no parágrafo único do mesmo artigo, pelo pagamento de vantagem indevida a agentes do Partido dos Trabalhadores, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e também em decorrência dos valores oriundos dos contratos do consórcio Coneste Ernest com a Petrobras. Pena fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, além de multa, 150 dias multa no valor de 5 salários mínimos cada dia multa. Também, 2, condenar por lavagem de dinheiro, na forma do artigo 1º caput, inciso 5 da Lei 9.613, envolvendo a ocultação e dissimulação do pagamento do apartamento 164A triplex e respectivas reformas realizadas, numa pena de 4 anos de reclusão, além de multa de 60 dias multa no valor unitário de 5 salários mínimos. Foi aplicado o concurso material entre ambos os crimes, totalizando a pena em 10 anos, 8 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado. A somatória da pena de multa deu 210 dias multas, no valor unitário de 5 salários mínimos. Também foi concedido em favor deste condenado o benefício relativamente à colaboração que realizou, não tendo como condição de progressão de regime, foi afastada a reparação integral dos danos e foi admitida uma progressão de regime após o cumprimento da pena de 2 anos e 6 meses no regime fechado. No tocante aos processos já julgados, condicionou a concessão do benefício à confirmação dessa disposição por esse tribunal. Por fim, em relação ao réu Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado por um crime de corrupção passiva, na forma do artigo 317 do Código Penal, com a causa de aumento de pena do seu parágrafo 1º, pelo recebimento de vantagem indevida do Grupo OAS, em decorrência de valores oriundos do contrato do consórcio Coneste Ernest com a Petrobras. Foi condenado a pena de 6 anos de reclusão, além de multa de 150 dias multa, no valor unitário cada dia multa de 5 salários mínimos. 2, foi condenado também por um crime de lavagem de dinheiro, nas formas dos dispositivos legais que já mencionei, envolvendo a ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento 164A triplex e do beneficiário das reformas realizadas. A pena totalizou 3 anos e 6 meses de reclusão, além de multa de 35 dias multa para esse crime de lavagem. As penas foram consideradas em concurso material, totalizando 9 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 185 dias multa no valor unitário de 5 salários mínimos cada dia multa. Foi imposta ainda, na forma do artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal, a reparação do dano como condição para a progressão do regime. Consta ainda da sentença a decretação de a interdição de José Aldemário Pinheiro e Luiz Inácio Lula da Silva para o exercício de cargo ou função pública ou diretor, membro de conselho ou de gerência de pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da mesma lei, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade, com base no artigo 7º, inciso 2 da Lei 9.613. B. O confisco e sequestro do apartamento 164A triplex, do edifício Salina, condomínio Solares, no Guarujá, por ser produto de crime e de lavagem de dinheiro. Decreto confisco, com base no artigo 91.2b do Código Penal. Decretado, para a reparação do dano foi limitado o montante àquele destinado à conta geral de propina do Grupo OAS com agentes dos partidos trabalhadores, consistente em 16 milhões a ser corrigido monetariamente e agregado 0,5% de juros simples a partir de 10 de dezembro de 2009, descontados os valores confiscados relativamente ao apartamento. A assistente de acusação, a Petrobras, e a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva opuseram embargos de declaração sustentando a Petrobras que o valor determinado a título de reparação do dano deve ser a ela revertido. B. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva que houve o cerceamento de defesa em razão do indeferimento pela não juntada dos contratos dos consórcios Compar Ernest. 2. Houve omissão no que diz respeito ao exame dos depoimentos das testemunhas e valoração do depoimento do réu José Aldemário Pinheiro. 3. Houve contradição com relação ao valor probatório das auditorias da Petrobras, que não teriam constatado ilícito. 4. Que teria havido omissão no tocante ao crédito que os cooperados teriam com a Bancop. 5.
que teria havido contradição na sentença quanto à origem dos valores utilizados no custeio do empreendimento. 6, que teria havido contradição ou omissão do juízo quanto ao valor probatório concedido à matéria jornalística publicada no jornal O Globo em 10 de março de 2010. E, por fim, que houve omissão com relação à fixação da pena. Os embargos foram providos exclusivamente para esclarecer os fundamentos da sentença. Apelaram o Ministério Público, evento 978, e as defesas de Agenor Franklin Magalhães Medeiros, evento 982, José Aldemário Pinheiro, evento 995, Paulo Tarcísio Okamoto, evento 996, e Luiz Inácio Lula da Silva, no evento 1013. Em suas razões de apelação, juntadas no evento 1011, insurge-se o Ministério Público contra a absolvição de Paulo Roberto Valente Godilho, Fábio Ionamini e Roberto Ferreira, das imputações de lavagem de dinheiro, ressaltando que, na hipótese de condenação, a pena deve ser afastar do mínimo legal em razão da negativação das vetoriais do artigo 59, como personalidade, conduta social, motivo, circunstância e consequência do crime, bem como aplicada a majorando do artigo 61 do Código Penal e a causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 9.613. A absolvição, pede o Ministério Público ainda, a absolvição de Luiz Inácio Lula da Silva, José Aldemário Pinheiro e Paulo Okamoto, das imputações, da absolvição das imputações de lavagem de capitais concernente ao armazenamento do acervo presidencial. Recorre também quanto ao número de atos de lavagem de corrupção considerados na sentença referente aos contratos dos consórcios Ernesto Corneste, Petrobras, para a implantação da UHDTs e UGHs da Ernesto, contrato 1, e para a implantação da UDAs da refinaria Ernest, o contrato 2, assim como o contrato obtido pelo consórcio Compar com a Petrobras para execução das obras da ISBL, da carteira de gasolina e UGHE-HDT, de instáveis, da carteira de coque, da refinaria Reparo, contrato 3. Ressaltando também que José Aldemário e Agenor Franklin Medeiros devem ser condenados por corrupção ativa com relação aos funcionários da Petrobras, Renato Duque e Pedro Barusco. D. Pede o Ministério Público em seu recurso que o número de atos de lavagem de dinheiro considerados, bem como a data do último ato de lavagem apontando que devem ser computados para tal finalidade os atos de aquisição, reforma e decoração do triplex, de forma, porquanto, autônomos e não meramente complementares, como registrado na sentença. E propugna a reforma da decisão, no que diz respeito às penas fixadas para os réus Luiz Inácio Lula da Silva, José Aldemário Pinheiro Filho e Agenor Franklin de Medeiros, argumentando que devem ser majoradas em razão da negativação das vetoriais do artigo 59 como personalidade, conduta social, motivo, circunstância e consequências. F. Pede a não aplicação da agravante recorre contra a não aplicação da agravante do artigo 61 do Código Penal em relação aos delitos praticados por Luiz Inácio Lula da Silva, José Aldemário Pinheiro Filho e Agenor Franklin de Medeiros. Também recorre contra a não incidência do aumento de pena prevista no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 9.613, nas penas fixadas para José Aldemário e Luiz Inácio Lula da Silva. Recorre contra os benefícios concedidos a José Aldemário Pinheiro Filho e a Agenor Franklin de Medeiros, em razão de colaboração em juízo, argumentando que não podem ser ampliados a processos cuja jurisdição de primeiro grau já se encerrou. Somente são aplicáveis ao crime de lavagem de dinheiro, ou mais é adequada e tão somente a redução da pena pela metade, aplicando-se no que concerne ao regime inicial o previsto no artigo 33 do Código Penal. Também recorre contra o valor fixado a título de reparação de danos, postulando que sejam considerados para tal finalidade, com relação a Luiz Inácio Lula da Silva, o valor de R$ 87.264.971,26, correspondente a 3% do valor total de contratos relacionados às obras dos consórcios Repar e Ernest. Com relação a José Aldemário e a Agenor Franklin de Medeiros, que o valor seja de R$ 58.401.000
R$1,26, correspondente às vantagens pagas a agentes públicos e políticos ligados à diretoria de serviço, tendo em vista que o pagamento das vantagens indevidas à diretoria de abastecimento da Petrobras, em razão da contratação dos consórcios Compar e Enestes, já teriam sido objeto de anterior julgamento na ação penal que enumero. A Petrobras aderiu ao recurso ministerial, evento 1015, foram apresentados contrarrazões ao recurso do Ministério Público pelos réus Paulo Camoto, evento 1027, Luiz Inácio Lula da Silva, evento 1033, Fábio Ionamini, evento 1034, Roberto Moreira Ferreira, evento 1035, Paulo Roberto Valente Gordilho, evento 1036, José Aldemário Pinheiro Filho, evento 1037, e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, evento 1038. Subiram os autos a esta corte. Intimadas, as defesas apresentaram razões de apelação aqui no tribunal na forma do artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva postula a reforma da sentença sustentando, preliminarmente, a incompetência da 13ª Vara Federal, b, a suspeição do juiz e dos procuradores da República, c, o cerceamento de defesa, considerando 1, o indeferimento de provas periciais, documentais e testemunhais, 2, a concessão de prazo exíguo para análise de documentos juntados pela Petrobras e relevantes para contrapor as hipóteses acusatórias, 3. A proibição de gravação de audiências, o que afrontaria o disposto no artigo 367 do Código de Processo Civil. 4. O indeferimento de perguntas às testemunhas referentes ao acordo de colaboração premiada. 5. A supressão da fase de diligências complementares do artigo 402 do Código de Processo Penal. 6. O indeferimento do pedido de juntado de depoimentos tomados na ação penal que eu numero. 7. A falta de apuração de falsidade documental dos e-mails apresentados por Léo Pinheiro e que teria circulado entre funcionários da OS Empreendimentos. 8. Violação da autodefesa, pois no interrogatório do réu foram feitas indagações sobre temas alheios aos fatos, bem como adotada postura inquisitória, postulando outro sua reinquirição perante esta corte. D. Da falta de correlação entre a denúncia e a sentença, seja porque foi denunciado por ter recebido o apartamento triplex, quando, contudo, foi condenado por ter lhe sido oferecido esse imóvel, seja porque a denúncia afirmou que a origem da suposta vantagem devida seria proveniente dos contratos da Petrobras, enquanto a sentença consignou que não há relação entre os contratos da Petrobras, a suposta vantagem devida recebida por meio de investimentos da OS Empreendimentos no triplex. E falta de fundamentação da sentença, porque não demonstrado em que consistiram os atos de ofício praticados para justificar a aplicação da lei penal, relativamente à causa de aumento de pena constante no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, e quais seriam os atos de corrupção em que consistiu o crime de lavagem de dinheiro, bem como em que momentos teriam sido consumados e ainda não teriam havido adequada fundamentação em relação à dosimetria da pena. No mérito, F, que não há qualquer ato de ofício relacionado à vantagem devida, nem o apelante exercia a função pública à época em que teria recebido essa vantagem. G, não era função do apelante escolher ou nomear diretores da Petrobras, não havendo vinculação entre o nome encaminhado pela Presidência da República e a decisão posteriormente tomada pelo Conselho de Administração. H, de todo modo, não responde pelos atos de quem nomeia. I, não há nexo de causalidade entre a conduta imputada ao apelante e as supostas irregularidades ocorridas nos contratos da Petrobras. J, não há prova de corroboração de depoimentos de Léo Pinheiro e de Agenor Franklin Magalhães Medeiros. K, não há qualquer relação entre o apelante e Paulo Roberto Costa. L, não restou demonstrado o dolo específico de receber ou aceitar vantagem devida. M, a falecida esposa do apelante, Dona Marisa Letícia, adquiriu uma unidade autônoma do edifício Mar Cantábrico, no Guarujá, da empresa Bancop, e essa, em razão de dificuldades financeiras, transferiu o empreendimento à OS, o que teve participação e aval do Ministério Público do Estado de São Paulo, até a homologação judicial. N, Dona Marisa Letícia ficou com um crédito perante a OS, podendo optar por utilizá-lo na compra de qualquer apartamento da OS Empreendimentos, razão pela qual visitou a unidade 164A do prédio Solares, objeto da denúncia. Contudo, o imóvel não atendia às necessidades da família, razão pela qual desistiu da compra e solicitou a devolução do valor investido por meio de ação judicial em face do Bancob e da OS.
não recebeu, de fato ou de direito, o apartamento triplex, sendo que foi condenado pelo fato de o apartamento ter sido a ele destinados. P. A OAS constituiu hipoteca sobre a unidade 164A, triplex do condomínio Solares, tendo cedido fiduciariamente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço os créditos decorrentes da venda da futura unidade em questão, e somente poderia haver alienação a terceiros caso depositado o valor correspondente na conta vinculada ao empreendimento na Caixa Econômica Federal. Que, nos relatórios de recuperação judicial da OAS Empreendimentos, a empresa elencou a unidade 164A como de sua propriedade. R. A aquisição de propriedade somente ocorre após a transcrição do título transladativo em cartório de registro de imóveis. S. O apelante foi condenado pela ocultação do real proprietário do apartamento triplex. Contudo, não há provas do crime antecedente e, se existente, a ocultação do real proprietário do apartamento constitui exaurimento do delito de corrupção. T. Não foi comprovado que o valor oriundo do caixa de propinas foi utilizado para a construção, reforma e mobília do apartamento 164A do edifício Solares. U. Não há qualquer irregularidade no armazenamento do acervo presidencial e o seu custeio por empresas privadas é lícito. No tocante à dosimetria da pena, pede 1. Que a pena base do delito deve ser fixada no mínimo legal, vez que sua culpabilidade não excede aquela já prevista para o crime de corrupção passiva, e é inviável majorar a pena pelo mero cargo que ocupava. 2. É primário de bons antecedentes, sendo exemplar a sua conduta social. 3. Não há circunstâncias judiciais concretas a majorar a pena do delito de lavagem de dinheiro. 4. As reprimendas deveriam ser aumentadas em, no máximo, 1/6 por circunstância judicial. 5. A atenuante reconhecida na sentença do artigo 65.1 do Código Penal deve operar redução na segunda fase em 1/6, podendo conduzir a pena abaixo do mínimo legal. 6. Deve ser excluída a causa de aumento de pena do parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal, pois não há ato de ofício decorrente da suposta vantagem ou promessa. 7. A pena de multa deve ser fixada no mínimo legal, assim como reduzido o valor do dia multa. 8. Deve ser fixado o regime inicial aberto para início do cumprimento da pena. 9. Deve ser reduzido o valor fixado a título de reparação dos danos. Alternativamente, alega que 10. Ocorreu a prescrição dos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pois 1. A suposta vantagem devida ocorreu em 2009, sendo que a disponibilização dos benefícios em 2014 constituiria mero exaurimento do crime de corrupção passiva. 2. Após 2009, não estava mais no cargo de presidente da República, assim como Renato Duque e Paulo Roberto Costa teriam deixado a diretoria da Petrobras em 2012, de modo que não há como se cogitar do crime de corrupção passiva até 2014. 3. Do delito de lavagem de dinheiro, pois em 2009 o crime já estaria consumado, mantidos os benefícios contidos na sentença, pois o delito já estaria consumado em evento 10. A defesa de José Aldemário Pinheiro, por sua vez, sustenta que prestou efetiva colaboração para a apuração dos crimes narrados na denúncia, postulando, por tal razão, a manutenção dos benefícios excepcionais concedidos pelo magistrado de primeiro grau, com base no artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 9.613. B. Redução das penas para os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro ao mínimo legal. C. O afastamento e os contratos irregulares da Petrobras, o que afasta a prevenção do juiz de primeiro grau. C. Nulidade do processo desde o início em razão da suspensão do magistrado. D. Nulidade do processo pelo indeferimento de acesso integral e de produção de provas, a fim de que seja determinada a baixa dos autos para que a defesa tenha deferido o acesso a telefones celulares, HDs, computadores e demais dispositivos eletrônicos apreendidos. No tocante ao mérito, postula alteração do fundamento legal para a absolvição, fazendo constar que o fato não constitui infração legal. Artigo 386.3 do Código de Processo Penal. E F, a devolução imediata de todo o material apreendido. G, a exclusão da sentença dos termos ofensivos aos advogados. Isso está no evento 12 nesse tribunal. A defesa de Agenor Franklin Magalhães Medeiros alega em síntese: A. Não teve nenhuma participação nos acertos de propina do PT que ficavam ao cargo de Léo Pinheiro, pessoa que tinha relacionamento próximo com o Correio Lula.
B. O pagamento das vantagens devidas foi controlado integralmente pela Odebrecht e pela UTC e que não teve qualquer contato com agentes políticos ou funcionários públicos da Petrobras. C. Foi condenado somente por ter concordado com o pagamento de valores de liderança para o Odebrecht, ciente de que tal valor seria destinado ao pagamento de vantagens indevidas. Porém, sua conduta se limitou a isso. D. Não teve qualquer envolvimento com os fatos relacionados à aquisição do apartamento triplex 164A do condomínio Solares, no Guarujá, pois todas as tratativas envolvendo o imóvel foram feitas diretamente por Léo Pinheiro. Diz ainda que já foi condenado pelos crimes de corrupção relacionados ao pagamento de propina dos contratos celebrados pela UTC e pela Odebrecht. Alternativamente, diz E. que devem ser mantidos os benefícios concedidos na sentença, pois sua colaboração foi efetiva. Contudo, em razão de já ter passado um bom tempo em regime fechado, em decorrência de sua prisão preventiva, o mais justo seria passar para o regime semiaberto, o qual ficaria limitado a 2 anos com progressão para o aberto, independentemente do total das penas unificadas e da reparação do dano. E, por fim, F, que deve ser reduzido o valor a que fora condenado à reparação de danos. Isso está no evento 13 nesse tribunal. Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, oficiante nesta corte, opinou pela rejeição das prefaciais arguidas, e no mérito diz A, pelo parcial provimento do recurso do Ministério Público, tão somente para que sejam exasperadas as penas aplicadas aos réus, bem como para que seja considerado um ato de corrupção para cada contrato. B, pelo parcial provimento do recurso de Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de que sejam diminuídos os dias multa do delito de corrupção em proporção à pena base. C, pelo desprovimento dos recursos de José Aldemário Pinheiro e Agenor Franklin Magalhães Medeiros. E D, pelo não conhecimento dos recursos de Paulo Camoto e Luiz Inácio Lula da Silva quanto à alteração da fundamentação da absolvição. A manifestação ministerial segue assim sintetizada e não vou ler a ementa colacionada pelo doutor Procurador da República. Esse é o relatório, o feito foi a revisão. Lido o relatório pelo desembargador João Pedro Gebran Neto, passaremos então às sustentações orais, como a recurso do Ministério Público. Eu passo a palavra ao eminente Procurador Regional da República, Dr. Maurício Gueron. Senhor presidente, eminente desembargador Leandro Pausen, revisor desse processo, digníssimo desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator desse processo, digníssimo desembargador federal Vitor Luiz dos Santos Laus, decano desta turma, servidores, saúdo aos advogados presentes, e muito me alegra ver aqui 2 professores de quem eu tive a sorte e o prazer de ter sido aluno ainda na década de 80, na Faculdade de Direito da nossa querida Universidade Federal do Paraná. O professor Manuel Caetano Ferreira Filho, na disciplina de Processo Civil, e o professor René Ariel Dotti, na disciplina de Direito Penal, o professor Dotti, inclusive, que me dará a honra de dividir a tribuna nessa sessão. Tropa de choque é uma locução que incomoda. Em seu sentido original, quando ela age, corporifica uma disfunção em um regime de liberdades. Ou a liberdade está sendo abusada, ou a liberdade precisa ser controlada. E o pior, uma vez posta em campo, fica muito difícil estabelecer um limite claro entre uma situação e outra. O que era repressão do abuso, facilmente passa a ser restrição do direito. Mas há também uma segunda acepção, que atemoriza ainda mais a democracia porque mais insidiosa. São as tropas de choque que se formam no parlamento como instrumento de supressão do diálogo e imposição da força como fonte de decisão. Por um cacoete de uma vida que já se acostumou às baixezas e vilanias que povoam o nosso caquético mundo político, patrocinou-se um movimento que procurou contaminar o processo judicial com essa falta de maturidade democrática. Uma tropa de choque, com atuação nos mais diversos espectros, foi criada para garantir a perpetuação de um projeto político pessoal, que não admite outra solução nesse processo que não seja absolvição. As favas com que há no processo, mais fácil dizer que não há provas para condenação, que o julgamento é político, que não é possível a condenação de inocente. E essas frases foram sendo repetidas como um mantra a ponto de se transformar em conceitos dogmáticos para aqueles que veem no ex-presidente Lula o redentor de um país que estava dando certo, segundo os mais diversos interesses.
O processo judicial não é um processo parlamentar. A técnica que caracteriza a decisão judicial é incompatível com a pressão popular. A truculência dessa tropa de choque no processo judicial está muito próxima de configurar o crime de coação no curso do processo. Mas o que mais me surpreende e me entristece é ver uma comunidade acadêmica entorpecida por um sebastianismo primário, abrir mão de quaisquer pudores e se dispor a fazer coro a esse movimento manipulatório de intimidação de um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Vejam, excelências, a gravidade e a irresponsabilidade da tese que desacredita o Poder Judiciário na sua mais pura essência, que é analisar os autos, analisar as provas e decidir de acordo com a sua convicção. Nós estamos falando aqui em um Poder Judiciário construído nas luzes da Constituição de 1988. Os desembargadores federais responsáveis por esse julgamento, assim como os procuradores regionais da República que atuam junto a esta turma, assumimos nossos cargos dentro dos processos legítimos de recrutamento sem qualquer vínculo com governos ou partidos políticos. E aqui, ninguém tem menos de 20 anos de história de atuação na Justiça Federal. E mais, a tentativa de assemelhar, sob qualquer ótica, este julgamento a um julgamento político ofende não só a mim e a vossas excelências, mas especialmente aqueles tantos que efetivamente foram vítimas de um processo político, de um jogo de cartas marcadas, conduzidos por títeres de governos de plantão preocupados apenas em reprimir o pensar diferente. Não é só ignorância de história, é desrespeito mesmo. Se esta corte absolver o ex-presidente Lula, a justiça será feita. Se esta corte decidir manter a condenação do ex-presidente Lula, a justiça também será feita, porque cabe a vossas excelências, e somente a vossas excelências, a responsabilidade constitucional de julgar esse processo em segunda instância, e para um Estado democrático de direito, não há justiça fora da ordem constitucional. Vamos ao processo, que é mais um dos processos envolvidos no âmbito da Operação Lava Jato. Foram suscitadas diversas preliminares, mas tendo em vista que a maioria delas já foi discutida à exaustão por essa turma, nos muitos incidentes processuais registrados pela defesa, peço vênia para me reportar ao parecer escrito em que entende o Ministério Público Federal que nenhuma delas deva ser acolhida. No mérito, merece discussão a questão probatória. O principal objetivo do processo penal é trabalhar com as versões da defesa e do Ministério Público na reconstituição histórica dos fatos, a fim de aproximá-los ao máximo de sua verdade. A história desse processo começa em 1º de abril de 2005, quando Marisa Letícia, falecida esposa do ex-presidente Lula, adquiriu junto à Bancop um apartamento no residencial Mar Cantábrico, no Guarujá. Mas era um apartamento ou eram cotas? Os documentos apreendidos em momento algum falam em cotas, sempre em um imóvel. E que imóvel seria esse? Na residência do ex-presidente Lula foram apreendidos 2 contratos, um assinado e o outro não. O assinado dizia respeito à unidade 141, o não assinado mencionava a unidade 174. Então, o duplex, que com a transferência do empreendimento à OS, passou a ser o triplex, que é o objeto desse processo. Na sede da Bancop, a cooperativa dos bancários que estava tocando empreendimento, foi apreendida uma proposta de adesão sujeita à aprovação, assinada por Marisa Letícia em 12 de abril de 2005. Essa proposta estava rasurada, foi submetida à perícia, que constatou que nela originalmente havia sido preenchida o número 174, o duplex, que se tornou triplex, tendo sido sobreposto o número 141. Também constatou o laudo que estava lançada no documento a palavra triplex, posteriormente rasurada. Então eu volto a indagar. Qual apartamento foi efetivamente adquirido? A unidade simples ou o triplex? Para responder essa pergunta é necessário que sigamos na reconstituição histórica. E agora eu proponho a Vossas Excelências que façamos um corte temporal e viajamos ao ano de 2014, o ano que estourou a Operação Lava Jato. No começo de 2014, o ex-presidente Lula e sua esposa se encontram com o presidente da UES no triplex 164 no condomínio Solares, no Guarujá. Em agosto de 2014, uma nova visita ao apartamento é feita. Desta vez, apenas Marisa Letícia e o filho do casal, Fábio, são acompanhados pelo presidente da UES. A partir da primeira visita, diversas reformas são feitas. Uma cozinha instalada e alguns eletrodomésticos são adquiridos.
em um valor que se aproximou de R$ 1.300.000. Quanto a esses encontros e a customização do apartamento, não há dúvida probatória. Inúmeras notas fiscais, depoimentos dos funcionários envolvidos com as reformas e mensagens trocadas nos celulares apreendidos dos executivos da UES demonstram que o imóvel estava sendo preparado pela UES para entrega à família do ex-presidente Lula. Mas vamos abstrair a Operação Lava Jato. Causa estranheza que o presidente de uma das maiores empreiteiras do país faça às vezes de mestre de cerimônias, ou, segundo a tese da defesa, de corretor de imóveis, na apresentação de um apartamento a um ex-presidente da República. Essa promiscuidade entre o mundo político e o mundo empresarial é rechaçada na maior parte dos países porque nunca é inocente. No Brasil, uma cultura retrógrada, contaminada por séculos de compadrio entre o poder econômico e o poder político, torna aceitável essa intimidade absolutamente artificial, porque baseada apenas no toma lá da cá. Mas antes de tentar entender o relacionamento do ex-presidente com executivos da OAS, é preciso esclarecer por quê que entre os dois possíveis apartamentos que a prova documental indicava, a investigação demonstrou que houve a opção pelo triplex, deixando-se de lado a unidade simples. No segundo semestre de 2009, o empreendimento foi transferido da Bancop para a construtora OS e mudou de nome de Residencial Cantábrico para Condomínios Solares. Foi aberto o prazo de 30 dias para os adquirentes da Bancop ou desistirem da compra. As testemunhais confirmam que o apartamento nunca foi posto à venda. E dentro desse quadro não é possível deixar de considerar uma reportagem do jornal O Globo, de 2010, que traz a notícia de propriedade pelo casal Lula Marisa Letícia de uma cobertura triplex no Residencial Mar Cantábrico. O mais interessante dessa reportagem é o trecho que diz, aspas, procurada, a presidência confirmou que Lula continua proprietário do imóvel, fecha aspas. Para alguns, trata-se de uma manobra premonitória da mídia conservadora. Eu prefiro acreditar em pura e simples notícia relevante para os fins desse processo. E a OAS? Qual a relação que ela tem com o caso? Sempre assombra a magnitude dos crimes desvendados pela Operação Lava Jato. Deixamos de falar em 1.000, passamos a falar em milhões e chegamos com uma assustadora facilidade aos bilhões. Muito difícil de acreditar que esse imenso sistema de drenagem dos cofres da Petrobras pudesse passar ao largo de qualquer presidente da República. Quando nós pensamos no presidente Lula, com toda a sua inteligência, perspicácia e experiência política, essa dificuldade fica muito maior. Mas nós não precisamos ficar na suposição de que o ex-presidente Lula sabia. Além dele mesmo afirmar em seu interrogatório que a palavra final, na indicação dos diretores da Petrobras, era da presidência da República, senão não precisava ter presidente, sua participação nos assuntos da maior estatal brasileira era evidente e transparece nos autos em diversos depoimentos, como de Pedro Correia, que afirma que Paulo Roberto Costa só foi nomeado para a diretoria de abastecimento da Petrobras mediante intervenção pessoal do então presidente Lula, desafiando o próprio conselho de administração da Petrobras, que não queria a nomeação. Mas o presidente não tinha como saber que Paulo Roberto Costa participaria do esquema. O mesmo Pedro Correia faz menção a um diálogo de 2006 com o presidente Lula nos seguintes termos. Nós fomos lá e fomos reclamar da invasão do PMDB na nossa diretoria. Foi quando então o presidente disse, olha, essa diretoria é uma diretoria muito grande, tem um orçamento muito grande, e Paulinho, que ele chamava Paulo Roberto de Paulinho, e Paulinho tem me dito que vocês estão muito bem atendidos e que vocês não podem reclamar do que ele está fazendo, estão bem atendidos financeiramente. Renato Duque afirma que, depois que saiu da Petrobras, teve 3 encontros com o ex-presidente Lula, 2012, 2013 e 2014. Em 2012, Duque ficou muito surpreso com o nível de informação que o ex-presidente Lula tinha a respeito do projeto das sondas. E já em 2012, o Duque pensou, poxa, ele está comandando tudo. Em 2013, um segundo encontro em que o ex-presidente Lula cobra por que as empresas, ainda desses contratos da sonda, não estavam pagando. Isso em 2013. Em 2014, um encontro no hangar de Congonhas, em que o ex-presidente Lula pergunta sobre contas à Suíça com recebimentos da empresa SBM, segundo Renato Duque, mas o encontro foi confirmado pelo ex-presidente Lula. E não é novidade para esta turma. Depois de tantos processos da Operação Lava Jato julgados,
o percentual que era destinado a título de propina aos diversos partidos que compunham a base do governo. Poder de fato que detinha o presidente da República na nomeação da diretoria da Petrobras se inseria dentro desse contexto. O que parecia ser a construção de uma governabilidade a partir de indicações políticas, nada mais era do que a criação de um mecanismo de dilapidação dos cofres da estatal, inicialmente para garantir fundos aos partidos da base aliada, depois para cada um se enriquecer pessoalmente. Os diretores, ao serem nomeados, assumiam seus cargos com uma cláusula de corrupção vinculada ao partido responsável por sua nomeação. Lembro aqui do caso de Nestor Cerveró, que ocupava a diretoria da área internacional, por indicação do PT. O PMDB reivindicou essa diretoria ou uma mensalidade de $700 mil, segundo as declarações do próprio Cerveró. Nestor Cerveró foi obrigado a sair, mas ganhou a diretoria da BR Distribuidora em gratidão por ter resolvido o problema de uma dívida de 50 milhões que o Partido dos Trabalhadores tinha com o Banco Chaim. Dívida da qual José Carlos Mulay era o fiador. Como é que essa dívida foi resolvida? A Chaim Óleo e Gás foi contratada para operar a sonda Vitória 10.000. Em troca, teve de perdoar a dívida do PT. De tudo isso, segundo se depreende do depoimento de Nestor Cerveró e de Fernando Soares Falcão, o ex-presidente Lula não só teve conhecimento, como efetiva e concreta participação. Então o que nós temos até aqui? Um presidente da República que nomeia diretores de uma estatal que engendram, juntamente com o Clube das Empreiteiras, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Na parte das empreiteiras, um dos protagonistas é o então presidente da UES, que pessoalmente vai apresentar o triplex ao ex-presidente da República e sua família, comprometendo-se a entregar o imóvel, já com cozinha e eletrodomésticos, além das diversas reformas solicitadas. E a defesa não conseguiu apresentar qualquer elemento consistente que afastasse esse conjunto probatório. Teses diversivas, insistências preliminares, versões contraditórias e nada mais. Na obra clássica de Mittermeier, Tratada à Prova em Matéria Criminal, o mestre bávaro ensina que, se, depois das mais conscienciosas investigações, se vê surgirem tantas razões afirmativas, razões tão fortes e originadas da experiência cotidiana dos acontecimentos e dos atos humanos, se além disto, tudo se fez para poder si mesmo acreditar na possibilidade contrária, não há negá-lo. A impressão produzida em nós, por todas essas razões, é com segurança a certeza. Lamentavelmente, Lula se corrompeu. Embora a defesa insista no ato de ofício para a configuração do crime de corrupção, vale lembrar que esta questão já foi superada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mensalão. Recentemente, o ministro Gugel de Faria, do STJ, no RHC 48400, decidiu no mesmo sentido. O crime de corrupção passiva é formal e prescinde da efetiva prática do ato de ofício, sendo incabível a alegação de que o ato do funcionário deveria ser individualizado e indubitavelmente ligado à vantagem recebida, uma vez que a mercancia da função pública se dá de modo difuso, através de uma pluralidade de atos de difícil individualização. Mas há mais prova nos autos. E essa prova vem através de um dos principais personagens da história que esse processo procurou reconstituir, José Aldemário Pinheiro, ou Léo Pinheiro. Léo Pinheiro esclarece que a UES só assumiu o empreendimento no Guarujá porque João Vacari Neto fez um pedido pessoal em razão do imóvel do ex-presidente. E por isso, Léo Pinheiro foi orientado por Paulo Camoto e João Vacari Neto a manter reservado o triplex. O apartamento 141, esse podia ser negociado, como efetivamente foi. Há uma frase muito clara no interrogatório de Léo Pinheiro. O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Já foi me dito que era do presidente Lula e de sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. E o apartamento só ficou o nome da UES porque foi essa a orientação que ele recebeu. De tudo isso, o ex-presidente Lula tinha ciência e controle. Nas palavras de Léo Pinheiro, os custos que a UES teve com o triplex só foram abatidos da conta corrente, da corrupção que mantinha com o Vacari, após o ok do ex-presidente Lula, que, aliás, recomendou explicitamente a destruição de qualquer documento relativo a esse encontro de contas. Bom, mas o Léo Pinheiro é corréu no processo? Sim, de fato ele é corréu. Mas o nosso direito, como aliás o direito das principais nações do mundo, não impõe quaisquer restrições à chamada de corréu, desde que esteja em harmonia com o restante do conjunto probatório. Como nós vimos, a prova já era suficientemente robusta a permitir que se concluísse pela prática da corrupção. As declarações de Léo Pinheiro apenas vieram trazer os detalhes, as minúcias
que somente os envolvidos na prática criminosa, somente quem viveu os fatos, poderiam fornecer. Doutor Maurício? Sim. Vossa Excelência tem mais 2 minutos. Perfeito, Excelência. Não é porque se trata de um ex-presidente da República que nós só vamos aceitar como prova a escritura assinada ou o recibo da corrupção como firma reconhecida em cartório. O processo penal é um jogo de prova e contraprova. A prova tem que ser apresentada pela acusação, mas uma vez apresentada, é ônus da defesa desconstituí-la com uma outra prova que retire a credibilidade da primeira. E isso não é feito com base em ilações a respeito dos motivos que levaram a determinado depoimento. Assim, suficientemente provados os fatos criminosos que levaram à condenação. É essa a conclusão a que se chega com uma análise técnica e isenta da prova dos autos, e não com uma visão que se faz míope pela veneração à figura política que foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Encerro minha sustentação oral, Excelências, pedindo licença para citar um pequeno trecho da monumental obra de Dostoiévski, Crime e Castigo, em que Raskolnikov, premido pela consciência por ter assassinado Ivanovna e Elizaveta, e se mirando Napoleão, desenvolve o seguinte pensamento: não, aqueles homens não foram feitos assim. O verdadeiro soberano, a quem tudo é permitido, esmaga Toulon, faz uma carnificina em Paris, esquece um exército no Egito, sacrifica 500 mil de homens na campanha da Rússia e se safa com Calembour em Vilna. E ao morrer, é transformado em ídolo. Logo, tudo lhe é permitido. Não. Pelo visto, esses homens não são de carne, são de bronze. Em uma república, Excelências, todos os homens são de carne. No mais, reitero os termos do parecer escrito. Eu agradeço ao eminente Procurador Regional da República por ter se atido ao tempo disponibilizado, e passo a palavra ao Dr. René Ariel Dotti. Dr. René, seja muito bem-vindo a este tribunal mais uma vez, que falará pela assistente de acusação, a Petrobras. Com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente desta colenda 8ª turma criminal, demais desembargadores, excelentíssimo senhor procurador regional da República, saúdo os advogados aqui presentes, dos réus, na pessoa do Dr. José Roberto Batóquio, nosso ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, saúdo os servidores da casa, jornalistas, estudantes. Eu ouvi com a maior atenção a exposição lúcida, clara, convincente do eminente procurador, que me distinguiu com amável referência. Claro que, como assistente do Ministério Público, não poderia aparentemente discordar do pronunciamento do titular da acusação, mas os detalhes da sua exposição, a eloquência com que valorizou determinadas circunstâncias do caso, porque o caso tem provas diretas e provas indiretas, que são os indícios que valem também para a condenação, mostra inclusive que esse processo revela 2 ilhas de um grande arquipélago de ilicitudes. A corrupção e a lavagem de dinheiro, neste caso, notório, estão atreladas a uma cadeia de provas que é irresistível à mais simples das lógicas. A Petrobras acompanha, nesse momento, as razões do recurso apresentado pelo Ministério Público e lamenta que, por mais de uma vez, a maior indústria petrolífera do Brasil, uma das maiores do mundo, sofre um atentado, gravíssimo atentado contra o patrimônio, porque a Petrobras é, sem dúvida nenhuma, um dos símbolos da independência econômica do nosso país, que teve na história, entre todos, os inconfidentes mineiros, com Joaquim José da Silva Xavier à frente. Naquele momento trágico da luta contra a coroa portuguesa. E lembro agora Monteiro Lobato, o grande, o notável escritor de histórias infantis, que sensibilizou
os adultos do país na defesa, inclusive, da exploração das riquezas naturais. Monteiro Lobato, editor, escritor, deixou um tempo dessas suas atividades para a incorporação da Companhia Petróleo do Brasil. Em 1936, ao denunciar o Conselho Nacional de Petróleo porque não estava atendendo o interesse do Brasil, ele foi preso. Ficou meses, inclusive, preso. Mas em 1936, a sua obra mais importante, isto é, a crise, a denúncia, o escândalo do petróleo, vendeu várias edições em apenas um mês. Então, Monteiro Lobato é uma figura histórica, ligada à luta pela Petrobras desde o seu princípio de autonomia, que já passam de 60 anos. Mas lembro também, nos verdes anos de minha juventude, da campanha em favor do petróleo. O petróleo é nosso. Ingressei na faculdade em 1954 e a fermentação cívica da juventude era muito grande, que diminuiu, inclusive, com a morte de Getúlio Vargas, onde na Carta Testamento ele disse: quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal esta começa a funcionar, a onda da agitação se avoluma. Não há dúvida, o processo demonstrou que a Petrobras foi vítima de uma refinada organização criminosa. E assim ocorreu com outras empresas do nosso país também. Empresa da administração direta, administração indireta, e foi, como diz o juiz Sérgio Moro, uma organização sofisticada e profissional. Por isso, desembargadores, a empresa Petrobras não poderia sozinha desvendar, resistir a uma complexa, inusitada associação. Havia audácia nas iniciativas e eficiência no sigilo. E é de destacar que não é possível prever, no caso concreto, o que era imprevisível. A rede delituosa foi descoberta graças ao intenso trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, da Receita Federal e outros órgãos. Mas a Petrobras, ao tomar conhecimento do fato, investiu em controles internos, além de prestar inteira colaboração desde o início das investigações, como reconheceu o Ministério Público em audiências públicas. Respondeu mais de 500 pedidos de informação, aprimorou a transparência e o controle, proporcionou tratamentos de combate à corrupção, criou uma diretoria de governança e conformidade, criou novos mecanismos para verificar o programa de integralidade de seus fornecedores, reforçou o canal de recepção das denúncias e demonstrou, como é público e notório, uma notável eficiência na gestão técnica. O presidente Pedro Parente não aceitaria e não aceitou indicações políticas para a administração da Petrobras. Ele, ao aceitar a nomeação, estabeleceu esta condição e declarou que assumia o cargo com a cabeça, corpo e alma. A Petrobras espera, senhor presidente e senhores desembargadores, que o tribunal confirme a orientação de que o produto obtido pelo crime reverta em seu favor. É uma espécie, inclusive, de justiça restaurativa, além de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações. Os dispositivos são esses, presidente. Código Penal, artigo 91, 2, letra B, artigo 7º, inciso 1 da Lei 9.613 de 98 e Código de Processo Penal, artigo 387, inciso 4º. A corrupção, como nós dissemos e sabemos, é o câncer da administração pública no Brasil, que produz, inclusive, uma vitimidade de massa. Os corredores, as mortes nos corredores dos hospitais, etc.
Mas quando me perguntam, o senhor acredita que possa haver, com a crise que nós vivemos política, com os problemas sociais, etc., alguma esperança para o futuro? Eu digo sim, eu acredito. Acredito na formação de uma consciência coletiva. E há determinados exemplos. A proteção do consumidor, a proteção do meio ambiente, a proteção das mulheres, a defesa, inclusive, de determinados princípios, a lei da Maria da Penha. Em suma, a luta da OAB contra o regime militar são exemplos que a sociedade se convenceu da necessidade daqueles movimentos. E eu acredito que agora o movimento é a luta contra a corrupção. Em qualquer dos lugares, das escolas, nas ruas, nas praças, etc. Lembrando Churchill, para salvar a Inglaterra do domínio nazista. Há uma esperança. Há uma esperança da Petrobras e há uma esperança do Brasil. A esperança da Petrobras na solução dos problemas que ainda aflige caminha junto com a esperança do Brasil, presidente. E quero lhes dizer que essas esperanças têm em seu arrimo algo que o tempo não esvaneceu. Uma delas é de Aristóteles, quando diz que a esperança é o sonho do homem acordado. E a outra é do padre Antônio Vieira, apesar dos séculos, quando diz que a esperança é a mais doce companheira da alma. No dia de hoje, assim como todos os advogados da defesa aqui presentes, e são mais de 20, tendo em conta que não se faz justiça senão com o trabalho da defesa, com o trabalho permanente, diligente e atuante dos defensores. O senhor tem 15 minutos para a sua sustentação. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia turma, desembargadores, componentes, ilustre representante do Ministério Público, caros colegas. É de se dizer que o recurso feito pelos procuradores da Força Tarefa de Curitiba para tentar reformar a absolvição de Paulo Okamoto e, neste caso, nesta imputação também do presidente Lula, quanto à acusação de lavagem de dinheiro sobre o valor pago pela OAS, construtora, diretamente à empresa Graneiro, que estocava parte do acervo, é a prova absoluta da falta de senso, da falta de tempero, seja da denúncia, seja da atuação do Ministério Público nesse caso. Repita-se, não há nenhum valor da OAS em relação ao acervo que tenha sido entregue para pagar a Graneiro e não tenha sido contabilizado ao Instituto, ao Paulo Okamoto ou ao ex-presidente Lula. O valor foi pago diretamente a Graneiro. E esta atuação desmedida do Ministério Público é o indício das falhas neste processo. Detalhar as provas e a história do processo é sim fundamental. Mas, de início, relembrar que a Lei 9.394 de 91 considera acervos presidenciais como patrimônio cultural brasileiro e é declarado o interesse público do referido patrimônio. De lembrar que se apresentou como testemunha de defesa neste caso
ninguém menos, e isso é muito simbólico, do que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nesta época de ódio que cerca este caso, que certamente tenta influenciar, sim, o judiciário, o depoimento de Fernando Henrique Cardoso é um símbolo. E o depoimento deixa claro não só o interesse público do acervo, mas todas as dificuldades que um ex-presidente da República tem para manter e custear um acervo presidencial. Há um depoimento da responsável pelo acervo presidencial de Fernando Henrique Cardoso, chamada Daniele Andalhon, dando conta não só do trabalho, mas de suas visitas internacionais e a verificação que os presentes que Fernando Henrique Cardoso recebeu eram os mesmos presentes que outros ex-presidentes mundiais recebiam. Há passagens extremamente engraçadas em que o presidente Fernando Henrique Cardoso dizia que sequer sabia o que tinha recebido no encontro. Estes dados foi o que foi chamado e exposto como um tesouro do Lula. E o que é Paulo Okamoto, se não o presidente do Instituto e se não aquele que exerce papel muito semelhante a Daniele Delayon? São milhares de cartas, 8 contêineres de cartas do povo brasileiro, chamado na apelação do Ministério Público de interesse privado. Na verdade, um interesse histórico nacional. A defesa veio a esse tribunal com um habeas corpus visando o trancamento da ação penal, cujo desembargador Leandro Paulsen proferiu espetacular voto, destacando a possibilidade, inclusive, de financiamento público para a manutenção deste acervo, e votou favoravelmente ao trancamento da ação penal. No Superior Tribunal de Justiça, a Procuradora da República, Áurea Lustosa Pierre, proferiu pelo Ministério Público, perante o STJ, um parecer pelo trancamento da acusação de lavagem de dinheiro em relação ao acervo presidencial. É de se dizer que o STJ negou o habeas corpus, argumentando que era necessário o aprofundamento de provas na ação penal. E registre-se que o recurso ao Supremo Tribunal Federal encontra-se até hoje com o relator Fachin. E sem ter medo, faço uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, que tem agido nessas questões tal qual o crime omissivo impróprio, deixando com que as ilegalidades corram, e neste caso, dizer, sem a prestação jurisdicional adequada, porque esse habeas corpus deveria ter sido julgado antes da sentença e antes dessa apelação. Mas, se era necessário o aprofundamento de prova, vamos às provas. Inicialmente, o depoimento do senhor Emerson Graneiro sobre os elementos que são fundamentais. Primeiro, dando conta que esse acervo chegou a Graneiro durante o mês de janeiro. Veja-se que formalmente, ao chegar, se colocou no contrato 1/1 de 2011. Algo meramente formal.
Porque é óbvio, e todos sabem, que não foi no dia 1 de 1 de 2011 que adentrou os containers. E dá conta de que durante o mês de janeiro, Paulo Okamoto, o acervo é composto de duas partes, uma parte que precisa de climatização e uma parte que não precisa. Por isso foram feitos 2 contratos diferentes. E Paulo Okamoto foi, vamos dizer assim mais popularmente, correr atrás de quem pudesse financiar essa manutenção. Essa denúncia é tão cheia de impropriedades que o Ministério Público, por exemplo, traz valores contábeis de 2011 para dizer que o Instituto tinha valores. Óbvio que não tinha em janeiro de 2011. Sim, foram feitas doações ao Instituto durante o ano de 2011, assim como depois que o presidente Fernando Henrique, aliás, sem nenhuma acusação de Fernando Henrique Cardoso, durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, nos últimos meses, o próprio Fernando Henrique fez reunião no Palácio para que fosse arrecadados valores para o acervo, assim como fez o Obama. E o Procurador-Geral da República, o último, se manifestou publicamente à época dizendo que não havia nada de ilegal nisso, que não se tratava de ato de ofício nenhum. Como as coisas mudam. Como as coisas mudam. Muito bem. Disse o senhor Eduardo Graneiro, Emerson Graneiro, que não houve nenhuma artimanha no contrato e que, quando o Okamoto conseguiu a promessa da OAS para patrocinar o acervo, por quê? Porque a OAS já tinha centenas de contratos com a Graneiro. Centenas! Portanto, não haveria diferença nenhuma. A Graneiro entrou em contato diretamente, a OAS entrou em contato diretamente com a Graneiro e se comprometeu a pagar a manutenção, a estocagem de fato. E daí seguiu-se ao automático de que simplesmente se pegou um contrato que já se tinha, colocou-se o nome do OAS, por isso constou material de escritório, porque era automático em inúmeros contratos com a OAS. Este ponto é fundamental para se chegar ao depoimento do senhor Léo Pinheiro. Tentando ser rápido diante do tempo, porque no depoimento de Léo Pinheiro, o senhor juiz de primeira instância pergunta, depois dele dizer impropriamente que Paulo Okamoto pediu a contribuição em novembro de 2010, o que não é verdade, se comparando com o depoimento de Emerson Graneiro, que só foi ocorrer durante o mês de janeiro. E o juiz pergunta, e isso tem alguma relação com aquela conta geral de Vacari? E diz o senhor Léo Pinheiro, não. Isso foi uma deliberação minha. Como não se tratava de uma coisa pessoal, se tratava de uma coisa que ia para um museu, não achei conveniente misturar as coisas. Então, esse pagamento que o senhor, diz o juiz, pagamento o senhor entende que não havia nenhuma espécie de ilicitude? Diz o senhor Léo, eu achei que não e continuo achando que não. Pois bem, por que o juiz pergunta se tem alguma relação com a conta de Vacari? Porque o próprio Léo Pinheiro, durante 5 vezes o depoimento, perguntado, e não é possível examinar um depoimento como este por espelho, por citações dele no processo, é preciso assisti-lo, nós estávamos lá. Durante 5 vezes, o senhor Léo Pinheiro é perguntado se alguma vez falou de valores com o ex-presidente Lula. E ele diz, não, nunca falei de nenhum valor, nem de dinheiro, nem sobre acervo, nem sobre apartamento, nem sobre triplex. Nunca conversei com o presidente Lula. Senhor procurador, veja a intimidade. Veja a intimidade com o ex-presidente da República. Ele não era
presidente da República, nós estamos falando desse fato que o senhor Léo fala em 2014, não é durante o seu governo, não é em 2011, no primeiro ano que deixou de ser presidente, é em 2014, nunca tinha falado. E diz o senhor Léo Pinheiro durante o depoimento que foi ao Vacari perguntar como e quem iria pagar a conta da diferença do tal do triplex. Portanto, se o próprio colaborador, que dá depoimentos, que o depoimento, inclusive, entra em confronto com outros dos autos em relação ao acervo, mas que garante que não há ilegalidade. Se ele afirma que nunca falou em dinheiro com esse presidente da República, e se afirma que em 2014 não sabia quem ia pagar, aonde está qualquer ato de ofício durante o ex-presidente ou ligação com o Okamoto, enquanto ele era presidente da República? Doutor, Nenhum. peço que encaminhe a conclusão. 1 minuto. Eu gostaria de dizer o seguinte: essas incongruências todas e falta de ato de ofício. O excepcional advogado Benedotti se referiu a Monteiro Lobato, realmente. Mas, neste caso, me lembra a referência de Monteiro Lobato pela sua capacidade criativa, não pela luta da Petrobras. O que é esse processo? Uma capacidade criativa de uma história que não tem nexo nenhum entre 2010 para 2011, se joga um monte de questões e tenta se juntar. E também disse que era tão complexa a questão que não era possível a Petrobras tomar conhecimento. Eu acredito. É verdade. Eu acredito. Mas o seguinte, mas a mesma lógica não é usada contra o Okamoto, contra o ex-presidente Lula, e o Ministério Público sustenta que não é de se dizer sobre ato de ofício, e é simplesmente de se concluir que todos sabiam. Doutor, seu tempo Portanto, está concluindo, se requer a manutenção da absolvição e a absolvição não por falta de provas de materialidade, mas pela inocência de Paulo Okamoto. Eu cumprimento o eminente advogado, doutor Fernando Augusto Henrique Fernandes, que muito bem se ouve da tribuna, e chamo à tribuna o doutor Cristiano Zanin Martins. Os que estão nos assistindo. Eu não poderia, antes de tratar efetivamente das razões recursais, de deixar de fazer um registro em relação à introdução feita pelo Ministério Público nessa sessão. Claramente, a palavra do Ministério Público mostrou como a força-tarefa da Lava Jato vem atuando neste e em outros casos. Qual é o pensamento? O pensamento é de censura à defesa, é de censura à academia, é de censura ao povo. Se Vossa Excelência ficou impressionado com artigos, com manifestações de juristas da comunidade jurídica nacional e internacional, é porque algo errado existe nesse processo e em outros processos. Então, Vossa Excelência, que também pertence ao Ministério Público, que chegou a fazer em relação a este processo pedidos até para interceptar escritório de advocacia, para bisbilhotar a defesa, isto não pode ser admitido. Se houve algum tipo, alguma situação que pudesse tangenciar um ilícito penal, isso não foi da parte da defesa ou de terceiros. Isso ocorreu em várias situações que, eu repito, ocorreram em prejuízo à defesa, ao direito de defesa. E isso não se pode admitir. Posto isso, eu passo a tratar, primeiro, da nulidade do processo e da nulidade da sentença. Este processo teve, por parte dos procuradores, uma escolha, a escolha da jurisdição. Como se deu a escolha da jurisdição? Mediante a afirmação na denúncia de que este caso teria relação com 3 contratos específicos da Petrobras. É isso que consta na denúncia. Se Vossas Excelências forem as folhas 63,
poderão ver que há aqui um título, inclusive. Os contratos que originaram vantagens indevidas. Há um título. Peço, venha a Vossa Excelência, que vejam a página 63. E esta afirmação foi aceita inicialmente pelo juiz para aceitar a sua competência, a sua fictícia competência. Por quê? Porque ao final, na última decisão proferida no processo, o próprio juiz teve que reconhecer, depois de tudo aquilo que foi demonstrado pela defesa. Este juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente. Esta é uma afirmação textual do juiz de primeiro grau. Então, portanto, aquela competência que foi aceita, que foi estabelecida, não tinha qualquer base. Buscou-se, partiu-se de uma afirmação sem qualquer respaldo que foi aceita e gerou uma ficção, uma competência que jamais poderia ter existido. Segundo ponto, a suspeição do juiz. Não há dúvida, eu sei de que essa turma já tratou dessa questão. Mas não se pode deixar de analisar todos os graves fatos que foram praticados pelo juiz de primeiro grau ao longo das investigações, ao longo da ação, inclusive atos com claros objetivos de gerar fatos políticos. A divulgação de conversas telefônicas entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma. O que foi aquilo? Aquilo foi um ato político praticado por um juiz. A sentença tem 1/3 dos seus parágrafos dedicados, primeiro, a atacar a defesa e, segundo, a destinar um espaço de autodefesa ao juiz, que disse que ficou incomodado porque foi acionado uma vez que havia divulgado conversas telefônicas interceptadas, porque determinara buscas e apreensões indevidas, porque praticara atos que efetivamente permitiam ao ex-presidente e seus familiares acionarem o juiz, como foi feito. Um exercício legítimo do direito de ação. Mas ele se sentiu incomodado, e o juiz que está incomodado com a parte não tem imparcialidade para julgá-la. Quanto aos procuradores da República, esta ação, como todos sabemos, nasceu num PowerPoint que já tratava o ex-presidente da República como culpado no momento do oferecimento da denúncia. Não se exige isenção por parte do Ministério Público na ação penal. Mas o abuso do direito de acusar, este sim, não pode ser aceito. Se a acusação tem alguma motivação política, e no caso tem, não precisa a defesa identificar traços políticos. O Conselho Nacional do Ministério Público, recentemente, fez uma recomendação a um dos membros da Força Tarefa da Lava Jato para que parasse de usar as suas redes sociais para veicular manifestações políticas. Como pode o agente do Estado, que tem o poder de acusar, usar de redes sociais para tentar demonizar aquele que ele está acusando no processo, para tentar extrair consequências políticas daquele que ele está acusando no processo? Isso não pode acontecer. O poder do Estado tem limite e não pode ser utilizado desta forma. O cerceamento de defesa também é claro. Diversas provas foram requeridas e indeferidas. Inclusive, uma delas buscando identificar o caminho do dinheiro. Nós estamos aqui tratando de delitos financeiros e não há uma prova pericial feita com o objetivo de identificar o caminho do dinheiro. Vossas Excelências sabem que é imperativo, quando se trata de ação de crime que deixa vestígio, a realização de prova pericial. É o que está no artigo 158 do Código de Processo Penal.
mas aqui ela não foi feita. Ela foi indeferida. E isso acarreta a nulidade do processo, segundo o artigo 564, inciso 3b do Código de Processo Penal. A defesa não teve a oportunidade de produzir as provas que havia requerido no curso da ação. Também temos que ver a falta de correlação entre a denúncia e a sentença. A denúncia, como eu já disse aqui, disse expressamente que as vantagens indevidas seriam provenientes de 3 contratos. Indicou quais seriam esses 3 contratos. Eu repito, isso está claro, está na página 63 da denúncia. No entanto, o juiz, ao proferir a sentença, deixou de lado essa situação. Ele construiu uma acusação própria. Mesmo que, ao receber a denúncia, ele próprio tenha dito, no despacho do dia 28/9, provas têm um custo, e o objeto da denúncia é determinado, relativo a 3 contratos. Não só a denúncia apontou que o objeto da ação era relativo a 3 contratos, como o próprio juiz, ao receber a denúncia. No entanto, o que se vê na sentença? Uma completa distorção quanto à suposta origem da vantagem devida. Se Vossas Excelências olharem o parágrafo 858 da sentença, vejam, não importa que a conta geral de propinas tenha sido formada por créditos de acerto de corrupção em outros contratos do governo federal. Ora, os 3 contratos foram esquecidos. Criou-se aqui uma nova acusação. Também houve alteração da denúncia na sentença em relação à própria natureza da vantagem indevida. A denúncia dizia que o ex-presidente Lula teria recebido a propriedade do apartamento triplex. É o que consta na denúncia. No entanto, a sentença fala em atribuir o imóvel. O que significa atribuir o imóvel? Vossas Excelências são professores. Vossas Excelências sabem que não há na legislação brasileira nada que possa indicar o que significa atribuir. E mais do que isso, esta palavra não tem relação com o objeto da acusação. O réu, como é ser disso, se defende daquilo que consta na denúncia. O juiz não pode criar uma nova acusação só para condenar o réu, porque foi assim pré-estabelecido. Mas isto ocorreu. Em relação ao mérito propriamente dito, eu também registro que é preciso lembrar aqui do conceito de tipicidade. Para julgar esta ação, não é possível deixar de lado o conceito de tipicidade. Foi atribuído ao ex-presidente Lula a prática do crime de corrupção passiva. O que significa isso de acordo com a lei? Significa que um funcionário público, usando da sua função, praticando ou deixando de praticar atos de ofício, recebeu uma vantagem indevida. É necessário haver a prova, a demonstração do nexo entre a função pública e o recebimento de suposta vantagem indevida. Só que isso jamais ocorreu. Aqui, o juiz, na sentença, diz que houve atos de ofício indeterminados. É o que está no parágrafo 865. Atos de ofício indeterminados significa reconhecer que não há atos de ofício nestes autos, que não houve a prática, o uso da função pública para recebimento de vantagem indevida. O crime não pode ser fluido. Os conceitos, as elementares, não podem ser fluidas. Por outro lado, também não houve recebimento de vantagem indevida. Não, o triplex não é do ex-presidente Lula. Todos nós sabemos que o triplex pertence e sempre pertenceu
a OAS Empreendimentos. A propriedade, segundo a lei, segundo o artigo 1228, é aquele que detém, que consta no cartório de registro de imóveis. Também não tem a posse. Ficou claro pela prova dos autos que o ex-presidente jamais recebeu as chaves, jamais passou um dia e jamais passou uma noite. Não há nada que se possa demonstrar que ele recebeu esta propriedade. E não venham dizer, o Ministério Público, que uma reportagem do jornal O Globo transfere propriedade. Doutor Cristiano, seu tempo se encaminha para o final, peço que conclua. O que teria que se buscar nesta ação? Saber se houve algum pacto de corrupção. E a sentença responde afirmativamente, de forma equivocada, apenas e tão somente com base na palavra de Léo Pinheiro, como foi aqui reconhecido pelo próprio Ministério Público. Ele é corréu, prestando depoimento sem o dever da verdade. E mais, disse que teve 3 encontros para tratar desse assunto. E nos 3 encontros se fazia presente uma pessoa. Essa pessoa era João Vacari. No entanto, o Ministério Público preferiu ter o depoimento de Léo Pinheiro como suficiente para embasar a sua hipótese acusatória. Não diligenciou para buscar a verdade. Não chamou aquela pessoa que estava supostamente nas conversas. Deixou de chamar o João Vacari para depor, porque tinha a mercadoria, tinha aquilo que havia e estava sendo negociado numa delação premiada que foi reconhecida, uma negociação reconhecida em audiência. É evidente que esta prova dos autos não indica, de qualquer forma, a ocorrência de um pacto de corrupção. Em hipótese alguma, a palavra deste corréu não serve para incriminar o ex-presidente Lula ou quem quer que seja pela sua condição no processo, seja por estar negociando uma delação, e seja porque fez referência a uma terceira pessoa que não veio ao processo. Por que a palavra de Léo Pinheiro pode valer, por exemplo, e o próprio juiz de primeiro grau, e também esse tribunal, negou ouvir Rodrigo Tatra Duran sob o fundamento de que ele teria praticado crimes e a sua palavra não teria valor. Ora, seu tempo está é uma incongruência. Já parto para a conclusão, Excelência. É uma incongruência. Então, o que se tem aqui é um processo nulo, que gerou uma sentença nula. E também um processo em que não foi feita a prova da culpa, mas sim a prova da inocência, que pede-se que seja reconhecida por uma questão de justiça, para que não se deixe a história fazer esta justiça. Peço a vossas excelências que sejam acolhidos os pedidos formulados ao final das razões recursais. Muito obrigado. Concluída a etapa das sustentações orais, nós temos a seguir a leitura do voto pelo eminente relator, em seguida a tomada do voto de revisão e, para concluir o julgamento deste colegiado, a tomada do voto do desembargador Victor dos Santos Laus. Nós já temos quase 2 horas de trabalho. Faremos um breve intervalo de 5 minutos e, em seguida, passaremos a essa etapa da votação.